Bom dia, boa tarde, boa noite, seres de pura luz. Vou fazer uma pequena gravação aqui, principalmente para poder me apresentar e, junto a vocês estar desenvolvendo esse projeto dentro da plataforma do YouTube, que a gente sabe, ou eu sei, pelo que eu acompanho durante esses anos, falar de autoconhecimento para uma autocura, o autodesenvolvimento do ser não é fácil. Então, eu vou falar um pouquinho de mim nesse primeiro momento, para que as pessoas possam perceber essa frequência e caso haja uma familiaridade e se tocar no coração, para que se inscrevam e que compartilhem principalmente, porque nesse ato de compartilhar, falando de um tema complexo, mas é fácil, a gente consegue chegar muito mais longe e auxiliar outros seres que também estão nesta caminhada, né? Então, agradeço desde já esse tempo me dado, né? Esse tempo abençoado me concedido. Então, meu nome é Henrique Trilha, eu tenho 47 anos, sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, a famosa Ilha da Magia. Tenho uma filha de 21 anos que não mora comigo. E esse caminho ao qual eu tracei, ele começou, na verdade, em 2015. Os mais íntimos já conhecem muito bem essa história, porque ela está muito bem difundida. Mas, para que vocês possam entender, aconteceu numa situação onde eu muito queria estar participando, que era poder fazer parte de um grupo de trabalho voluntário. E esse pedido, né, na verdade, faltava naquele momento um pouco de atitude da minha parte para buscar esses grupos, que aqui em Florianópolis é muito forte. Existe muito trabalho de solidariedade para com os moradores de rua, os asilos, enfim, para todos aqueles seres que demandam cuidado, né? Tudo bem que a escolha de estar nessa situação ela é deles, e principalmente isso acaba sendo potencializado pela falta de tato, a falta de carinho do Estado, né? Então foi nesse momento que surgiu essa vontade, né? Foi uma coisa meio louca, mas eu tinha isso guardado em mim. Fazia as minhas ajudas, mas não era assim que eu queria estar atuando, trabalhando, ajudando. Então eu encontrei um grupo, né, o universo amorosamente me colocou num caminho. Na verdade, ele me preparou, né, pelo que estava por vir, porque nesse momento eu trabalhava, eu fazia parte do mundo corporativo, e acabou que alguns meses depois eu fui demitido, né? Então, lá por 2015, eu encontrei uma pessoa que me levou para esse grupo, e esse grupo fazia parte de um outro grupo de Umbanda, né? Primeiro o nome do grupo, né, é a Sopa do Bem, né? Então, e depois passou a ser Projeto Sopa do Bem. E eu comecei a trabalhar junto com eles nesse projeto da sopa. E como eu tinha dito, esse grupo fazia parte de um grupo de Umbanda, né? E eu até então tinha um certo receio, e tudo aconteceu com esse grupo, né? O meu despertar, digamos assim, essa palavra tão famosa e tão falada aí nos últimos anos, né? E realmente a gente pode usar esse termo, eu vou usar esse termo para uma linguagem mais abrangente, porque para mim foi basicamente isso que aconteceu. Naquele momento, quando eu comecei a trabalhar com esse grupo, ajudando os moradores de rua de Florianópolis, fazendo comida, é, divulgando essa necessidade, essa demanda, para que houvesse parceiros como supermercados, padarias, enfim, doações de forma geral, principalmente o alimento, né, porque eram jantas feitas aos domingos, e roupas também, calçados, enfim. Em Florianópolis, aqui no sul do Brasil, é muito frio no inverno.
né? Então havia um trabalho, um empenho muito grande desse grupo que já estava trabalhando, e eu entrei, né? Eu entrei e sentei na janela. E foi uma experiência maravilhosa, me transformou, e dentro desse desenvolvimento aí de 3 anos, né, de autoconhecimento, literalmente, porque trabalhar com um ser humano nesse tipo de situação não é fácil, mas ao mesmo tempo é enriquecedor. Para quem trabalha com isso, provavelmente entende o que eu estou falando, e principalmente eu sugiro que tenha algum tipo de experiência nesse sentido, porque é revelador, é extremamente positivo para o teu desenvolvimento como ser humano dentro de um conceito de humanidade. E aí, nessa história, eu segui em frente com esse grupo de Umbanda, comecei a frequentar, coisas ali aconteceram, né, ao qual me trouxeram para dentro da espiritualidade de uma forma muito forte. E eu fiquei trabalhando, me desenvolvendo na Umbanda por uns 4 anos, né? Hoje eu não faço mais parte desse grupo. Aliás, o grupo se desfez porque acabou o ciclo, né? Mas tenho contato desses irmãos de luz, irmãos de jornada. Alguns aparecerão aqui no canal. E acabou tendo um desfecho curioso. Mas sobre isso a gente fala num outro momento, porque hoje eu venho falar um pouquinho dessa minha história, né? Por que eu cheguei nesse momento? E dentro dessa história da Umbanda me veio o PNL, depois me veio situações onde me indicaram a estudar a física quântica. Fiz isso em 2016, comecei, né? Mas o PNL que me deu esse start, né? E aí eu comecei a estudar a questão da física quântica, comecei com Hélio Couto, Amit Goswami, enfim, outros vários nomes aí. E é um tema para mim bem complexo, bem difícil de estar se falando, né? Porque falar de física quântica é falar sobre a existência, né? E ficou muito fácil para eu poder assimilar as terapias ao qual eu trabalho hoje como um reiki, eu sou mestre reikiano, e trabalho com as barras de Axis, que são muito importantes nesse processo de autoconhecimento para a autocura. Então, o ser precisa dessa autorrevelação. E foi o que aconteceu comigo naquele momento. Dentro do grupo de Umbanda, dentro do grupo da Sopa do Bem, né? E outras coisas despertaram dentro de mim, a curiosidade, a fome pela informação, ela se fez presente e eu busquei. Então, reforçando, hoje eu sou terapeuta aqui em Florianópolis, atendo numa sala aqui no centro da ilha, né? Se alguém quiser mais informações aí sobre isso, também eu estou à disposição. E eu estou buscando agora, nesse momento, está desenvolvendo, porque eu senti esse chamado nesse canal do YouTube. Então, falar de autoconhecimento, que já está bem saturado, falar de autoconhecimento, de autorrevelação para uma autocura, vai ser um baita de um desafio, porque provavelmente sai do tradicional, né? E basicamente, é isso que eu tenho para falar no primeiro momento da minha pessoa, de quem é o Henrique Trilha. Porque quando foi demitido lá em 2016, em janeiro de 2016, basicamente o mundo se rachou na minha frente. E eu fui muito bem preparado durante esses 6 meses com esse grupo. A espiritualidade estava muito presente na minha vida, esses anjos encarnados que me apresentaram um outro modo de ver a vida. Não que eu não via dessa forma, mas faltava um pouco de atitude da minha parte.
né? Eu estava muito atrelado a essa ilusão, a essa parte materialista, porque se eu tivesse continuado a trabalhar, provavelmente, né, num outro emprego, eu não estaria hoje aqui fazendo esse vídeo e externando todos esses acontecimentos naquela época. E eu fui muito bem trabalhado, né? Eu sempre fui muito bem acompanhado pela espiritualidade. Isso ressoa na minha consciência presente hoje. E então, quando eu fui demitido e não via meios e não tinha jeito de ser contratado, né? E o meu currículo ele é muito bom, né? Hoje já está defasado, mas naquela época era muito bom. Eu era muito competitivo e trazia números para as empresas. Por causa de uma visão particular, né? Acabou tinha muito conflito com os chefes. Mas enfim. Então, eu fui muito bem preparado para esse momento, né? Foram um ano e meio difícil, complicado, mas eu fiz a minha escolha. E essa escolha fez toda a diferença. Mais uma vez, os irmãos de luz, os irmãos de jornada estavam presentes, me ajudaram, auxiliaram, ensinaram. E também, aí sim, né, passando por vários processos aí, vários gatilhos mentais disparados, a fome dessa informação ela foi muito grande. E eu busquei, né? E eu estou estudando até hoje, até chegar nesse nível de um mestre reikiano, de um facilitador de barra de Axis, para poder ajudar, né? Oferecer o que me aconteceu de uma forma mais tranquila, né? Para que na hora de um divisor de águas aconteça na tua vida, que tu tenha serenidade, consciência presente, né? Porque a nossa única verdade é o presente, é o momento, é o agora, é isso que está acontecendo aqui. Isso é a verdade. E eu estive presente e soube escolher. Poderia me adoecer, poderia entrar em depressão, poderia acontecer muita coisa. E não aconteceu, porque eu escolhi, porque eu estava preparado, eu estava em solo fértil. Né? Então eu tenho muita gratidão por essas pessoas que apareceram na minha vida, né? E tenho muita gratidão pela pessoa que eu sou. E então o caminho se deu de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Fácil? Não. Até hoje não está fácil. E o desafio ele se dobra nesse momento, né? Quando eu me exponho aqui nessa plataforma do YouTube como iniciante, pedindo para que vocês se inscrevam, para que vocês compartilhem e dessa forma alcançar muito mais corações, olhos, ouvidos, mentes, para demonstrar um pouco da minha vida no sentido do despertar, né, para essa consciência mais expandida e poder compartilhar e crescer junto com todos vocês. E aí, né, mais uma vez, eu vou aprendendo os detalhes aqui dos vídeos, ok, pessoal? Porque eu sei que eu falo bastante. E aí? Foi assim que aconteceu. Eu fiz as minhas escolhas e cheguei até aqui. E estou nesse processo, estou nessa missão, que mais uma vez não é fácil, mas eu vou firme na luta. Uma luta positiva, né? Na dualidade não existe em cima do muro, existe a escolha. Eu sempre fiz as minhas escolhas. Tá bom? Então, daqui para frente teremos mais vídeos, daqui para frente falaremos mais sobre diversos aspectos da vida, para que a gente possa ter uma compreensão mais macro do nosso ser, nos entender, ter um bom relacionamento consigo próprio e, diante disso, porque o relacionamento é a chave de todo o segredo da nossa existência nessa materialidade. Então vamos falar bastante sobre isso. Um beijo no coração de todos, agradeço demais a oportunidade e que seja o que o universo assim pôr no nosso caminho. Luz.